Fala palmeirense, fala torcida alviverde. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do MJ Alviverde. E eu aqui, MJ, eu quero fazer um bate-papo com vocês, quero comentar um pouco com vocês um pouco sobre o Everton. E não é por conta do frango aí na eliminação da Copa do Mundo, não. Eu quero fazer um bate-papo com vocês sobre o seguinte: o Everton, ele é esse goleiro que todo mundo acha que é, ou na realidade ele nunca foi? Vamos comentar um pouco sobre isso? Se você tá chegando, se inscreve no canal, deixa o seu like, beleza? Comenta no vídeo, me ajuda bastante a continuar produzindo conteúdo do Palestra, beleza? Agora é o seguinte, gente, pra quem lembra, o Everton, ele chegou no Palmeiras em 2018. Na época, ele chegou no Palmeiras para ser o terceiro goleiro. E eu lembro que muita gente reclamou da contratação. Muita gente achou que não tinha necessidade de contratar um goleiro, que o Palmeiras precisava, na realidade, fortalecer a zaga. Para quem não lembra, quando o Everton chegou, gente, não tinha nem Gustavo Gomes, tá? Isso é pré-Gustavo Gomes. Nem Gustavo Gomes existia, tá? Era Antônio Carlos e Thiago Martins na zaga. Aqueles dois zagueiros fraquíssimos, eles que estavam jogando de zagueiros titulares com o Roger Machado de treinador. Então, na época, eram esses dois, tinha o do Dracena também, e o Roger Machado colocava os dois ali de titulares. Então, assim, na época, o Everton, ele chegou ali pra ser terceiro goleiro, muita gente não gostou, muita gente reclamou, achou que não tinha necessidade, e todo mundo era apaixonado na época pelo Fernando Praz e pelo Jailson. Todo mundo adorava os dois. Já eram campeões, né? Já estavam fazendo uma história no clube ali, né? E aí o Everton chegou ali como goleiro campeão olímpico, beleza, mas ele chegou ali, acho que foi do Atlético Paranaense, se não me engano, o Alexandre Matos trouxe ele. O Alexandre Matos tinha uma boa relação com ele, era alguma coisa assim, não sei se era isso exatamente. E ele chegou sem grife, sem mídia, chegou ali quieto e tal, veio para ser o terceiro goleiro. Na época ninguém ligou para a existência do Everton. O Everton ficou um tempo lá, como se fosse o Marcelo Lomba hoje. Ninguém lembra do cara, não jogava, era isso. Aí o que aconteceu? O Jailson, que era o titular, começou a tomar uns gols bobos, começou a cometer umas falhas. Aí o Roger Machado tirou o Jailson e colocou o Everton. E o Everton assumiu a posição de titular para nunca mais sair. Até hoje, até os dias de hoje. E aí o Everton, ele virou titular e, gente, no começo do Everton, nas primeiras duas temporadas, tá? 18 e 19, ele não era unanimidade nenhuma na torcida. Inclusive, boa parte da torcida reclamava dele. Muitos palmeirenses reclamavam dele, não curtiam muito ele. E ele era um cara ali que no começo, ele não demonstrava uma identificação com o Palmeiras, nada. Ele era um goleiro ali que demorou pro palmeirense aceitar ele, né? E aí o que aconteceu foi o seguinte: o Everton, ele começou a receber críticas e começou a fazer umas coisas estranhas já na decisão da Libertadores na semifinal contra o Boca Juniors. O Everton, no segundo jogo, ele tomou um gol bem bobo, um gol consideravelmente uma bola defensável, digamos assim, do Benedetto. O primeiro gol que ele toma do Benedetto, que foi no primeiro jogo na Argentina, foi uma bola difícil. Quem falha mais ali, se vocês observarem o lance, se vocês buscarem o lance lá contra o Boca no primeiro jogo, foi o Luan, ele dá um bote errado e tal. Mas o gol do Benedetto no segundo jogo foi um gol que foi um banho de água fria pro Palmeiras, porque o Palmeiras estava buscando a classificação, ele estava ganhando o jogo por 2-1 e o Everton toma um gol que o Benedetto chuta a bola lá da PQP de fora da área e ele aceita. Ele aceita. Sabe esses gols que a gente vê constantemente o Everton tomando do ano passado pra cá? Esses gols de bola fraca, essas bolas que vêm perto dele, que ele não pula, ele não dá aquele salto na bola, ele toma esses gols bobos, ele cai de lado, assim, né? Ele sempre cai de lado, assim, e não dá aquele salto, aquela pulada mesmo pra defender a bola. Então, o Everton fez aquilo. O Benedetto fez um gol nele, de fora da área, e aquele gol bobo que ele tomou, que a bola nem foi tão forte, foi determinante para o Palmeiras ser eliminado. Porque se o Palmeiras não tomasse aquele gol, pode ser que o Palmeiras poderia ter buscado a classificação contra o Boca, porque o Palmeiras era melhor no jogo. E aí o Everton continuou. Eu lembro que na época a galera já começou a chamar ele de T-Rex,
Começou. Sabe lá o dinossauro verde do Toy Story? É isso, aquele dinossaurinho verde lá do Toy Story. Não lembro o nome dele agora. Acho que é Rex, né? O nome dele. Aí colocavam a cara do Everton no corpinho do dinossauro do Toy Story, fazendo um monte de meme. Já chamavam ele de T-Rex. Aí beleza, o Palmeiras foi campeão brasileiro, foi o decacampeonato, e o Everton tava lá. Não era unanimidade nenhuma. Basicamente, a torcida não ligava tanto pra ele, eu lembro muito bem disso. E aí, em 2019, a mesma coisa. O Everton continuou jogando, não era unanimidade, tanto que na semifinal do Paulista, eu lembro que o Felipão optou em colocar o Fernando Praz pra tentar classificar o Palmeiras pra final. O Palmeiras fez a semifinal com o São Paulo e o Everton jogou o jogo inteiro, empatou 0-0 o jogo, e aí nos pênaltis o Felipão optou em colocar o Fernando Praz pra tentar classificar o Palmeiras, né? O Praz, ele até pegou pênalti, mas o Palmeiras não conseguiu se classificar, né? E o Everton continuou, depois teve uma disputa de pênaltis nas quartas de final da Copa do Brasil contra o Internacional, o Palmeiras perdeu, o Everton também não foi decisivo naquela disputa de pênaltis. Depois teve a Libertadores, que o Palmeiras caiu no Pacaembu pro Grêmio, e o Everton também tomou gols bobos naquele jogo. Se eu não me engano, no segundo gol ele sai errado, ele sai mal do gol, né? Ele sai ali com o tempo de bola errado e ele acaba tomando um gol besta também. Claro que o Luan paçoqueiro tava falhando ali e tal, mas tomou o gol, acho que do Cebolinha ou do Alisson, acho que foi do Alisson, alguma coisa assim. Foi do Alisson o segundo, eu acho. Um desses gols aí, o Everton saiu mal do gol. E aí, o Everton continuou ali. 2019 o Palmeiras não ganhou nada, foi um ano em branco. E eu lembro que o Everton continuava sendo um goleiro que não era unanimidade nenhuma pra torcida. Muitas pessoas reclamavam dele, achavam que ele tomava gols bobos, que ele não pegava pênalti. Isso já acontecia na época, tá lá em 18, 19. Eu lembro muito bem. Já era chamado de T-Rex e tal. E boa parte da torcida queria o Jailson ou o Praz para serem titulares, mas o Felipão não colocou. O Everton virou titular com o Roger Machado, e quando chegou o Felipão no segundo semestre de 2018, o Felipão manteve ele como titular e não tirou. Só aí, eu só me lembro daquele jogo lá na semi do Paulista que o Felipão tentou apostar no Praz para pegar pênalti, foi só isso. E aí, onde que começa a mudar a história do Everton no Palmeiras? O Everton começa a mudar, começa a ser aceito pela torcida e começa a virar esse negócio do Everton, na final do Paulista contra o Corinthians em 2020. O Everton, ele pega 2 pênaltis ali naquele jogo e realmente ali foi a primeira vez que ele foi decisivo no Palmeiras. Eu acho que foi a primeira e única até. Então assim, ali ele pega 2 pênaltis contra o Corinthians e realmente a atuação dele foi determinante para o Palmeiras ser campeão. E aí, depois daquilo, o Palmeiras entra naquela sequência boa, né, de 20, 21, 22, já entrando o Abel. No caso do Paulista foi o Luxemburgo ainda, mas já entrando o Abel, e o Everton deu uma melhorada. O Everton começou a dar uma melhorada, que eu acho que foi, inclusive, o melhor período do Everton. 20, 21, 22 e tal. Até meados de 22. Só que um ponto que a gente tem que analisar é o seguinte: o Palmeiras, naquele período, ele era um time muito seguro defensivamente. Então, defensivamente, o Palmeiras não tomava muito perigo, né? O Gustavo Gomes estava voando naquela época, e mesmo o Luan paçoqueiro, ele jogava bem com o Gomes do lado dele. Mesmo o Luan paçoqueiro, ali o Robin, né? O Gustavo Gomes é o Batman, o Luan é o Robin, né? O Robin trabalhando com o Batman, ele funciona, né? Se você soltar o Robin sozinho, não vai fazer nada, entendeu? Então o Luan sozinho fazia as maluquices dele. Mas quando tava ali jogando juntinho com o Gomes, ele, na maioria das vezes, conseguia entregar alguma coisa, porque o Gomes é um grande zagueiro, né? Então, é igual o Murilo hoje. O Murilo é um zagueiro mediano, mas do lado do Gomes ele fica bom, porque o Gomes é muito bom. Então, assim, como o Palmeiras era um era um time muito seguro defensivamente, o Everton, ele não era tão exigido assim, se a gente for observar. Ele não era um cara tão exigido. Então, o Everton, ele acabou, de certa forma, passando em branco nesses títulos do Palmeiras, porque ele não era um cara tão exigido, se vocês forem ver, né? A defesa do Palmeiras sempre muito segura, era muito pouco vazada, né?
Quando que o Everton começa de novo a ser exigido? No ano passado, porque no ano passado o Palmeiras não teve uma boa temporada, a defesa falhou bastante, o Palmeiras tomou muito gol, não foi um bom ano do Gustavo Gomes, então foi um ano abaixo do Gustavo Gomes, para vocês verem como se o Gustavo Gomes não ir bem, arrebentou com a defesa do Palmeiras. E aí o Everton voltou a ser exigido mais ou menos no ano passado, porque a defesa começou a vazar. E aí você precisava da atuação do goleiro e o Everton não entregou. O Everton não entregou pra gente o que se esperava dele. O Everton não vem sendo decisivo em jogo basicamente nenhum, em decisão de mata-mata nenhuma, em nenhuma disputa de pênaltis. Ele não vem sendo decisivo, né? Ele não vem sendo decisivo, né? Pro Everton ele pegar um pênalti sequer numa disputa, você tem que soltar fogos. Se ele pegar um pênalti numa disputa, você solta fogos. Entendeu? Então o Everton, ele começou a falhar. Ele começou a falhar, entendeu? Ele começou a ser aquele Everton lá de 2018, 19, que era um goleiro comum, que boa parte da torcida não curtia ele, eu lembro muito bem. A torcida começou a gostar do Everton e falar que o Everton era ídolo, nossa, o Everton. Ali depois se ganhou a Libertadores, depois se ganhou a Copa do Brasil, entendeu? Depois ali de 20, 21, que o Everton começa a ter esse status de ídolo, porque até 20, 21 ele era tratado como um goleiro comum. Ele não era assim uma unanimidade, né? Não era unanimidade na torcida do Palmeiras. E aí ele começou a fazer o que a gente tá vendo. Só que naquela época, a gente tava falando de um Everton de 6, 7 anos atrás. Agora é um Everton 7 anos mais velho. O Everton tá 7 anos mais velho. Se ele já tomava aquele tipo de gol bobo lá do Benedetto, se ele já não pegava pênalti direito lá em 18, 19, imagina agora que ele tá mais velho, que ele vai ter menos reflexo, que ele vai ter menos explosão, que ele vai ter menos agilidade, né? No futebol moderno de hoje, cada vez mais o goleiro tem que ter agilidade, tem que ter reflexo. No futebol de hoje. E já tá provado que o Everton tem cada vez menos reflexo, cada vez menos agilidade, ele não salta, não dá aquele salto nas bolas para defender, entendeu? É sempre caindo, né? Ele sempre cai de lado, a bola tá perto dele, a bola passa do lado dele, ele cai. Em vez de ele dar aquele salto para defender a bola, ele cai assim de lado. É o que ele tá fazendo. E aí no ano passado, é o momento que o Everton começou a decair, né? Aquele gol que ele tomou do Garro, lá no Paulista, que ele tirou a mão, né? Ele tirou a mão e tomou um gol bobo. Depois os jogos decisivos que o Palmeiras teve, né? E tal. Aí a gente teve esse ano, lá, aquele gol que ele tomou do Yuri Alberto. Uma bola fácil. O Yuri Alberto... Tudo bem que foi falha do Mikael também. Mas o Yuri Alberto vai cortando, vai indo pra dentro, vai vindo pra dentro, vai vindo pra dentro, vai buscando espaço, até que ele consegue o espaço, chuta fraco. Uma bola fraca, totalmente defensável, e o Everton aceitou. Aquele gol que o Everton tomou foi determinante pra gente perder o Campeonato Paulista pro Corinthians e tirar eles da fila de 6 anos. Então assim, vocês veem como um goleiro, ele é determinante, às vezes, pra ganhar ou pra perder? O Marcos, por exemplo, a Libertadores de 99, o Palmeiras só ganhou basicamente nas costas do Marcos. Se não fosse o Marcos, o Palmeiras não teria ganhado. O que o Marcos jogou contra o Corinthians nas quartas de final, nos 2 jogos, e o que ele jogou na semifinal contra o River Plate, cara, é só vocês olharem. Pra quem não viu, vai lá, joga aí joga o vídeo aí, pesquisa e assiste pra você ver os lances do jogo. O que o Marcos fechou o gol ali contra o River é impressionante. O Marcos saiu da Argentina lá ovacionado, entendeu? Então assim, um goleiro, cara, ele tem que ser decisivo, ele tem que fazer defesa difícil, gente. O goleiro, ele tem que fazer defesa difícil, ele tem que pegar pênalti, porque o goleiro determina título. Você pode ganhar um campeonato na atuação do goleiro. Então assim, é aquela coisa... Você palmeirense pode não gostar do que eu vou falar aqui agora, mas enquanto, por exemplo, o Rogério Ceni, ele fez uma grande atuação contra o Liverpool e garantiu o título pro São Paulo, o nosso goleiro frangou. Enquanto o Cássio garantiu o Mundial lá do Corinthians lá contra o Chelsea, fazendo um jogo absurdo, o nosso frangou. Entendeu? O Marcos lá em 99, ele falhou? Beleza, ele falhou.
mas o Marcos, ele foi um monstro na Libertadores. E o Palmeiras só ganhou aquela Libertadores por causa das atuações do Marcos. Então, assim, se não fosse o Marcos, nem naquele Mundial, talvez o Palmeiras não teria chegado. Porque o Marcos foi um monstro. E além de ter sido um monstro na Libertadores, o Marcos, ele chegou lá e admitiu ainda que errou. Falou, eu errei e tal... Errei, entendeu? Ele admite até hoje, ele admite que errou. E o Everton nem teve capacidade de falar isso, né? Ali na coletiva pós-jogo. Então, assim, a questão não é falar de outros goleiros ou falar do Marcos, a questão é falar do Everton mesmo. Mas, assim, eu quero mostrar pra vocês que o Everton, ele não era unanimidade por um bom tempo no Palmeiras. Foi graças a essa sequência de títulos que o Palmeiras teve, que nem foi por conta do Everton, tá? Não foi o Everton, não foi por conta do Everton que o Palmeiras ganhou essas coisas. O Palmeiras ganhou ali por um sistema de jogo que funcionou, contando com muita sorte, né? O Abel fazia muita cagada, mas contou com muita sorte. Teve ali a questão de que a defesa estava muito bem encaixada, você tinha jogadores da base jogando muito, tipo Danilo, Patrick de Paula entrando bem. Não foi por conta do Everton. Basicamente, os títulos do Palmeiras esses últimos anos não teve o dedo do Everton ali, com exceção da final do Paulista, que ali ele foi decisivo. Então, qual que é a questão disso tudo que eu tô falando? Gente, o Palmeiras precisa urgente contratar goleiro, entendeu? Eu acho que o Everton, na realidade, eu acredito que o Everton, ele teve um momento bom, beleza, mas o Everton nunca foi esse goleiro extremamente decisivo, pegador de pênalti, sabe? Ele nunca foi esse goleiro. Ele nunca foi um goleiro que pegava pênalti, que fazia defesa difícil, que fazia milagre. Nunca foi. Ele, inclusive, ele já era chamado de T-Rex lá em 2018. Eu lembro muito bem disso. Aí ele teve esse período bom, esse período que ele tava ali no meio no meio do esquema lá, com o Palmeiras ganhando e tal, mas não era por ele que o Palmeiras estava ganhando. Não era o Everton que estava sendo decisivo nos jogos. Não era. Tanto que, vocês querem um outro exemplo? Olha o gol que o Everton tomou na final da Libertadores, gente. O Everton tomou um gol totalmente bobo do Gabigol. Aquele gol que ele tomou foi um gol bobo, um gol totalmente bobo. O Gabigol chutou uma bola totalmente sem ângulo, no lado dele ele aceitou a bola. Ele aceitou a bola passou ali num espaço mínimo e ele tomou o gol. Aquele gol ali poderia ter feito a gente perder a Libertadores. Se não fosse o Andréas Pereira jogar a bola no pé do Daverson, pode ser que aquela Libertadores a gente nem teria ganho, entendeu? Então, pra vocês verem como mesmo no período que eu tô falando que foi o período bom dele ainda, ele tomava gol bobo. Entendeu? E sempre tomando gol bobo em jogo decisivo. É porque como o time fez mais gol, a gente esquece. Como o Palmeiras foi campeão, a gente esquece, mas o Everton, em teoria, ele falhou na final da Libertadores. Ele tomou um gol bobo, que não era pra ele tomar ali. Um gol que o Gabigol chutou sem ângulo. E ele acertou a bola, entendeu? Então, assim, o Palmeiras, ele precisa, ao meu ver, urgente contratar goleiro. O Everton já tá na cara que ele não tem os mesmos reflexos, ele decaiu, ele não é mais um goleiro tão confiável. É só vocês verem os gols que ele vem tomando. E assim, em jogo grande, em jogo decisivo, isso não é confiável. Não é confiável. E eu não tô falando isso por conta aí da eliminação pro Chelsea. Eu tô fazendo aqui pra vocês todo um histórico dele, pra vocês verem que mesmo quando ele chegou, sendo 7 anos mais novo, ele nunca foi essa unanimidade. E ele acabou tendo um período que ele tava assim, entre aspas, bom, mas era muito mais por uma defesa segura que o Palmeiras tinha e ele não era tão exigido. Ele voltou a ser exigido agora que o Palmeiras está tomando gols, e aí agora vocês podem ver que ele não tá entregando. Então assim, eu acho que o Palmeiras precisa sim contratar um goleiro mais jovem, um goleiro que tenha mais explosão, com os reflexos melhores. O Palmeiras precisa de um goleiro mais decisivo, um goleiro que tenha capacidade de pegar pênaltis. O Palmeiras, ele perde muitos campeonatos em decisão de pênaltis. Chega a ser uma coisa assustadora, como o Palmeiras perde decisão por pênaltis. É bizarro isso. Então o Palmeiras precisa ir atrás de um outro goleiro. A galera fala aí do Léo Jardim. Eu não sei quem vai ser, mas tem que ir atrás de um goleiro mais jovem. Eu acredito que o Everton, a tendência é que ele vai entregar cada vez menos, porque ele tá ficando mais velho, e mesmo quando ele era 7 anos mais novo, ele não era esse puta goleiro que todo mundo acha. Eu nunca achei, pelo menos, e eu sei que boa parte
tem uma boa parte da torcida do Palmeiras que também acha isso. Tem a galera que é fã dele e a galera que nunca viu nada demais. Eu sou da galera que nunca viu nada demais. Eu acho que é um goleiro ali, ok, mediano, entendeu? Mas ele nunca pegou muitos pênaltis, nunca fez defesas muito difíceis, sabe? Se você comparar, por exemplo, até com o Fernando Praz no Palmeiras, cara, o Fernando Praz foi muito mais decisivo que o Everton. E olha que ele jogou menos tempo. Jogando menos tempo, ele foi muito mais decisivo, por exemplo. Então, assim, era esse bate-papo que eu queria trazer aqui pra vocês. Comenta aí no vídeo o que você acha do Everton, se você é fã dele, se você não é, se você acha que ele tem que continuar ou se você acha que já tá na hora de trazer um outro goleiro, beleza? Eu particularmente acho que urgente precisa contratar um outro goleiro. Eu acho que o período do Everton já tá no fim, entendeu? E eu acho que mesmo quando ele era mais novo, ele não era esse goleiro todo, beleza? Mas aí deixa no comentário o que você acha desse bate-papo sobre o Everton, certo? Até o próximo vídeo e avante palestra!